Boa tarde. Vamos. Puxa uma cadeirinha aqui, ó. Pode sentar aqui na frente. Que bom, estamos com casa cheia, né? É assim que o RH gosta. Podemos? Vamos lá? Vamos. Boa tarde a todos. Estamos imensamente felizes pelo dia de hoje, né? Acho que é um marco aí para a gente, para nós aí do desenvolvimento, porque mais do que RH, né? É um momento aí da gente pensar em desenvolvimento de pessoas, e por isso nada mais do que a gente pensar aí em cada um que está sentado aqui hoje com a gente. Vou passar a palavra para o Júlio, que vai fazer a abertura do evento para a gente, e na sequência a gente vai ter toda a programação do dia de hoje, tá bom? Obrigado, Michele. Boa tarde, pessoal. Desculpa. Fazendo aqui em nome do presidente Leonardo, que não pôde vir, está numa reunião, acabou estendendo, né? Mas, assim, que bom, Michele, que honra poder fazer... Primeiro, ver o auditório cheio, ver o interesse quando se fala na evolução da aprendizagem, né? Então, a gente estava conversando aqui, que eu não vou falar da plataforma, acho que nem eles. O que a gente vai falar aqui é de uma cultura de desenvolvimento, que eu acho que é cada vez mais necessária. Todo mundo deve ouvir falar que, sei lá, daqui a 20 anos, ou até antes, boa parte das profissões que a gente conhece hoje já não existirão, e o pior, né? Na verdade, a gente nem sabe que profissões existirão daqui nesse futuro próximo, né? Então, aquela coisa do, deixa eu fazer o ensino médio, deixa eu fazer o segundo grau, que agora não é mais segundo grau, fazer minha faculdade, eu estou garantido com o ensino, eu não preciso mais estudar. Cara, isso acabou, isso é fato. Isso não existe mais. Quem não se desenvolve hoje em dia vai ficando para trás. E o pior, vai ficando para trás com muito mais rapidez do que era antigamente. Então, quando a gente fala da revolução da aprendizagem, quando a gente fala da cultura da aprendizagem, e esse tipo de programa é importante para uma companhia como a SEDAI, que vem passando por essas transformações aí, vocês têm vivido isso na prática, e a gente entende que o desenvolvimento é necessário. Então, essa cultura do se desenvolver, ela é fundamental para uma empresa como a SEDAI, que almeja o que ela almeja, né? De crescer, de se desenvolver, de pensar em novos negócios. Então, eu acho que isso é mais do que uma visão da empresa, mas é mais uma visão do próprio funcionário. Eu acho que vocês devem buscar essa trilha de desenvolvimento. Estava conversando com a Michele aqui. A gente está caminhando para um PDI, um Planejamento de Desenvolvimento Individual, que cada um vai ter a oportunidade de conhecer até as soft skills, né, novas. A gente está falando aqui de inteligência emocional, está falando de inovação, a gente está num espaço inovador que até um ano atrás não existia na SEDAI. Então, essa cultura da inovação, essa cultura da aprendizagem, essa cultura do desenvolvimento, ela precisa acontecer, e eu acho não, né? Tenho certeza que uma plataforma como essa vai permitir isso. Então, assim, eu torço muito para que vocês utilizem essa plataforma da melhor maneira possível e utilizem, se apropriem também desse conhecimento para o desenvolvimento individual e para o desenvolvimento da carreira de vocês. O que a gente tem hoje, muito provavelmente daqui a 5 anos, a gente não terá. Da forma que a gente trabalha. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar num aplicativo, quem nem um pouquinho de tecnologia está ouvindo falar muito no ChatGPT, que é uma coisa que está revolucionando, parece que foi vendido para Google, para Microsoft, por alguns bilhões de dólares, e agora foi vendido para a Microsoft, agora a Google desenvolveu um concorrente. Chega a ser assustador, porque qualquer coisa ele responde,
Outro dia apareceu um caso de uma pessoa que escreveu e produziu um livro em 72 horas, produziu inclusive com a parte gráfica. Já saiu hoje que um funcionário, não, né, um robô desse foi aprovado numa seleção da Google com salário de $185 mil anuais. Então, assim, é uma coisa que, num futuro próximo, essa inteligência artificial ela vai dominar boa parte das profissões. E ela usa todo o conhecimento que a gente nem sempre tem acesso, né? Então, ele tem todo o conhecimento da internet. Então, quem tiver curiosidade, pesquisar um pouquinho na internet, vai ver o quanto legal é, porém o quanto assustador é, né? Porque a capacidade que ela tem de dialogar, então isso, e se a gente extrapolar isso para as profissões, certamente isso vai substituir um conjunto razoável e significativo de profissões que são principalmente repetitivas, né? Então, assim, isso é o que vem pela frente. E a gente precisa estar preparado para isso. Acho que ninguém aqui está com um boi na sombra, né, a ponto de chegar, não quero mais saber disso, não preciso mais estudar, não preciso trabalhar, então não é esse o objetivo. Mas acho que é interessante, e eu acho que esse tipo de revolução, né, o nome é muito apropriado, a revolução da aprendizagem, acho que é fundamental para que a companhia se desenvolva e que vocês tenham cada vez mais conhecimento, e esse conhecimento revertendo nos resultados da própria companhia. Obrigado, pessoal. Vou passar a palavra aqui para o pessoal da Revo, que vai explicar aí sim a plataforma, como é que ela funciona. Obrigado. Obrigado aí. Olá, boa tarde. Vamos lá, tem que acordar vocês, então vamos de novo. Boa tarde. Agora sim, com mais energia. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Eu, como um carioca, estar aqui numa empresa tão emblemática para a nossa cidade. E eu venho aqui falar sobre a revolução da aprendizagem. Falar sobre uma visão nova de aprendizagem, carreira, protagonismo, lifelong learning e assuntos parecidos. Mas antes de falar de aprendizagem, queria todo mundo parasse para pensar num lugar de muita inovação. Pensa numa região. Qual a região que, para você, simboliza o que tem de melhor de inovação no mundo? O que vocês acham? Onde? China? Japão? Vale do Silício? Legal. Dubai? São lugares que a gente, né, pensa em inovação, são lugares como esse que a gente pensa. Estou falando especificamente do Vale do Silício. Vale do Silício, essas 6, 7 empresas aqui, hoje empregam por volta de 1 milhão de pessoas, tem um valor de mercado 2 ou 3 vezes o tamanho do PIB do Brasil. Só essas 7 empresas fatura, quer dizer, tem valor de mercado 2, 3 vezes maior que o PIB do Brasil. Quando a gente fala de Vale do Silício, a gente pensa o tour turístico, etc., mas eu gosto desse mapa. Esse mapa aqui mostra as startups que surgiram, que estão sendo lá no Vale. E, de fato, a gente sabe que ali é o lugar de inovação, né? Mas, queria dar um passo para trás. Alguém consegue falar o lugar de maior inovação do século passado? Esse século é o Vale, sem dúvida. E século passado, 100 anos atrás, onde que seria o equivalente ao Vale do Silício de 1923? Onde? Londres? Paris? O que mais? Vegas? Wall Street? Ainda não. Detroit. Detroit era o Vale do Silício do século passado. Em 1900, mais ou menos 1820, 3 startups, chamado Ford, GM e Chrysler, se estabeleceram numa pequena cidade industrial chamada Detroit. Essa cidade pequena, desconhecida, rapidamente virou o berço da industrialização mundial. Quando a gente pensa na tecnologia de hoje, Apple, Android, etc., computador, Windows,
assim, a gente vê isso muito no dia a dia, mas se a gente parar para pensar o que Detroit fez, o impacto é muito mais profundo do que a gente está vendo hoje. Detroit, para começar, teve a primeira linha de montagem. Então, tudo que a gente usa hoje, tudo, é feito através de uma linha de montagem que foi inventado lá. O carro não foi inventado em Detroit, só que a popularização do carro foi. Deixa eu ver se eu chegar mais para cá melhora. Primeira estrada intermunicipal. Nessa hora a gente para e pensa, a nossa cidade toda é baseada em carros. Garagem, estacionamento, todo mundo de hoje mudou por causa do carro. Isso aconteceu por causa de Detroit. Antes do carro, você não precisava de estrada, não precisava de estacionamento, você não precisava de asfalto, não precisava de sinal de trânsito. Então, o primeiro sinal de trânsito foi inventado lá. Saindo um pouco do mundo automobilístico, também as melhores práticas de gestão do mundo foram inventadas em Detroit. Qualquer MBA dos anos 80, 90, 2000 usava GM, Ford ou práticas de gestão de... Não sei se o outro microfone está um pouco melhor. Posso tentar trocar? Pronto, vamos ver se esse aqui também. Desliga isso. Então, muitos MBAs olhavam para Detroit como benchmark de prática de gestão. E era a cidade mais rica do mundo. Tinha os melhores salários, o imóvel mais caro, melhores sistemas de educação, tudo de melhor estava em Detroit. Era literalmente o Vale do Silício do século passado. As pessoas iam para lá para virarem milionários, abrirem suas empresas, só que no ramo industrial e não tecnológico. Como que está Detroit hoje? Como? Falido, né? Detroit hoje é marcado por abandono e desespero. A cidade perdeu 66% dos seus moradores, 30% da população vive em pobreza, 1/3 dos prédios estão abandonados na cidade. Hoje é a cidade mais perigosa dos Estados Unidos. Tem os piores sistemas de educação e toda aquela abundância que tinha do século passado foi substituída por pobreza, drogas e tiroteios. A cidade pediu falência. Então, imagina uma cidade, né? A gente vê empresas, mas imagina uma cidade pedir falência em 2013. Essa é a realidade de Detroit. O que será que aconteceu? Por que uma empresa, uma cidade que estava no topo, no auge da sociedade mundial, como que ela chega nesse destino? Primeira coisa, a falta de inovação. A cidade, como cidade, não estou falando das empresas, mas a cidade dependeu meramente dos impostos vindo da indústria automobilística. Arrogância dos líderes. Os líderes achavam que a cidade era Detroit, nunca podia acontecer nada com aquela cidade. Visão de curto prazo. Né? Políticos, no caso, como a cidade, políticos corruptos, burocráticos. O fato é que o sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. A gente sabe isso com grandes empresas que quebraram. A gente vê o caso mais emblemático agora, lojas americanas, né? Está passando uma situação difícil. Mas somente porque você teve sucesso, porque você teve uma importância no passado, o futuro é totalmente incerto. Detroit quebrou porque parou de investir no seu desenvolvimento. Ficou parada no tempo. Histórias como Detroit acontecem todos os dias. Todos os dias tem empresas, aqui várias, né? A gente conhece Blockbuster, Kodak, BlackBerry, várias histórias aí clássicas de empresas que tiveram no topo e hoje não existem mais. E por que eu estou falando disso? Eu não quero falar muito empresa, quero falar de vocês, pessoa física, não pessoa jurídica. Histórias como Detroit acontecem todo dia para CPFs também.
Quantas pessoas estão indo bem na carreira? De repente algo muda. O cenário muda, o governo muda, leis mudam, não é? Vem uma pandemia, vem uma crise, e, de repente, um diretor não consegue se recolocar, um analista, um gerente, você sai do lugar e fala, e agora? O que eu vou fazer? Então, histórias como Detroit acontecem todo dia, e a gente vai falar aqui sobre como não ser o próximo Detroit. E, às vezes, não é somente na empresa, vai para a vida pessoal. Não é? O que adianta só estar bem na empresa e não estar bem na pessoa física? Então, é isso que a gente vai falar hoje. Como que a gente faz para não ser o próximo Detroit? O mundo está migrando para uma economia que a gente chama de low touch. Uma economia cada vez mais relacionamentos com máquinas. Né? O melhor exemplo disso é no McDonald's. Quem já viu isso no McDonald's? Esses totens digitais. Todo mundo já viu, né? Você vai no McDonald's, hoje em dia, não tem mais caixa. Você tem um totem. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês acham que esse totem, o que ele fez no restaurante? Ele reduziu o número de funcionários, manteve igual ou aumentou? O que vocês acham? Reduziu? Por quê? Porque o caixa foi demitido. Por isso? É o que faz sentido, né? Antes você tinha vários caixas, agora só tem um, e um monte de totens. E aí é o caso curioso da tecnologia, que tecnologia sim substitui a emprego, né, pessoas e tal, mas ele também abre oportunidade. Porque a tecnologia, ela não é feita somente com o objetivo de substituir a pessoa. Raramente é feito por isso. A maioria das vezes é feito para melhorar processos. Então, o caso do McDonald's, que é simples de entender, quando você olha para essa foto, tem uma parte importante da foto, que ela está personalizando o hambúrguer dela. Antes, como que funcionava o processo do McDonald's? Você tinha várias filas, você pedia, o sanduíche já estava pronto. O caixa registrava, pagava, ele ia lá, pegava o sanduíche que foi feito antes, botava numa sacola e te entregava. Com totem, não. Você personaliza, você adiciona, tira, tal. Agora o sanduíche, por causa da tecnologia, tem que ser feito depois. E hoje você ganha uma senha. A partir do momento que você personaliza o sanduíche, e você tem, em vez de 3 filas, 12 totens, o que acontece? Muda toda a dinâmica da cozinha. Mudando a dinâmica da cozinha, o McDonald's precisa contratar mais gente por causa do totem e não substituir. Então, a gente pensa somente na substituição. E o caso curioso é o seguinte, e aquele cara que era caixa? Eu sou caixa, sempre fui caixa. Caixa nunca vai perder emprego. Eu, cozinha, não vou para a cozinha. Sou caixa. Esse cara aí, hoje, não está mais lá. Provavelmente está fazendo outra coisa. Ou não. Esse perde o emprego. Então, veja que a tecnologia não vem com o objetivo de demitir pessoas. Ou com o objetivo de substituir pessoas. Isso pode acontecer e muitas vezes acontece. Só que a tecnologia vem para mudar processos e a mudança de processos gera oportunidades, gera formas diferentes de trabalho. 2 bilhões de pessoas, 2 bilhões de empregos podem desaparecer para o digital até 2030. 2 bi. Mas, como o caso do McDonald's, não significa que teremos 2 bilhões de desempregados. Teremos 2 bilhões de pessoas que vão ter que se reinventar. Porque aquelas profissões vão sumir. E para piorar um pouco a situação, 80% das pessoas não têm as habilidades necessárias para 60% dos empregos nos próximos 5 anos. Então vamos lá, vamos ver como que a situação vai ficando difícil. Tecnologia vindo para substituir pessoas, 2 bilhões de pessoas vão ter que mudar de emprego, e essas pessoas, 80% não estão prontas para essas profissões. Essa é a situação que a gente está.
Então tá, então o que as pessoas falam? Se eu não estou pronto, o mercado está evoluindo, é fácil. Vamos fazer a educação. Estudar. O caminho é a educação, que é mais as pessoas. Então tá, então eu vou lá fazer faculdade. Então tá, te pergunto, que faculdade prepara um gamer? Prepara um piloto de drone, analista de criptomoedas, influenciador digital, engenheiro de carro autônomo, técnico de impressora 3D, analista de SEO, gerente de sustentabilidade, UX designer, youtuber, desenvolvedor de blockchain, motorista de Uber, analista de mídias sociais, arquiteto de nuvem, analista de inteligência artificial, assistente, desenvolvedor mobile, produtor de podcast, escritor de conteúdo digital, analista de mídias sociais e instrutor de Zumba. Instrutor de Zumba também é profissão, tá? Que faculdade prepara essas profissões? E eu estou falando de profissões da mais diversos tipos de profissões. Desde o motorista de Uber, que muitas vezes é mais uma necessidade de sobrevivência do que uma escolha de profissão, até um arquiteto de nuvem, até o desenvolvedor de mobile. Quem prepara essas pessoas? E aqui eu listei só algumas. Garanto que aqui, na SEDAI, tem pessoas com alguns desses cargos aqui, ou algumas responsabilidades parecidas, né? Desenvolvendo conteúdo digital, hoje em dia está muito na moda, enfim, várias outras coisas. Quem prepara essas pessoas? E nenhuma dessas profissões existiam há 10 anos atrás. Nenhuma dessas profissões. E aí a gente volta. Aí, outro dado aqui: 65% dos empregos de 2030 ainda não existem. Então vamos lá. 2 bilhões de pessoas empregos vão mudar. 65% dos empregos não existem. 80% das pessoas não estão preparadas para as novas profissões. Tudo está mudando. Quem prepara essa pessoa? Aí a gente fala, faculdade. Prepara. Nenhuma dessas profissões que eu listei tem uma faculdade no mundo que prepara para essas profissões. Para começar. Faculdade, vamos combinar. Hoje em dia, com R$ 99,00 por mês e um celular na mão, você consegue um diploma. Tá? Não menosprezando a faculdade. Mas, para mim, a faculdade é o antigo ensino médio. É básico, é obrigatório. Obviamente, quem não está em muita desvantagem. Mas achar que a faculdade hoje, você se forma em marketing, você vai conseguir um emprego em marketing, né? Você e a torcida do Flamengo têm o mesmo diploma. Então, é a mesma coisa, tá? Agora, como que a gente consegue, de fato, se destacar, se preparar? Deixa eu me apresentar. O que acontece? Eu me apresentava antes no começo, ninguém prestava atenção. Aí o que eu faço? Eu dou um choque em todo mundo, aí as pessoas prestam atenção quando me apresentam. Então, vou me apresentar. Meu nome é Richard Shoa, eu sou CEO e fundador da Revo. A Revo é uma das maiores empresas de aprendizagem corporativo, então, empresa que assessora e trabalha com empresas em criando cultura de aprendizagem. Inclusive aqui, a plataforma, os conteúdos, tudo que a gente vai fazer de lançamento aqui é da nossa empresa. Eu trabalho com educação há quase 20 anos. Quem é carioca, que todo mundo, pelo menos, mora no Rio, conhece bem. A Estácio, meu avô foi fundador da Estácio. Então, eu comecei minha carreira na Estácio com 18 anos. Desenvolvi toda a área de ensino à distância, enfim, tenho um trabalho longo dentro da Estácio. Saí da Estácio em 2009, fiz mestrado na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Meu avô acabou vendendo a Estácio, voltei para o Brasil, empreendi. Também atuei em outras áreas de educação. A gente era dono do Britânia, então fui CEO do curso de inglês da Rede Britânia. Tive algumas startups e desde 2019 estou 100% focado na Revo e desenvolvendo esse trabalho de aprendizagem, cultura de aprendizagem nas empresas. Eu brinco de redes sociais, influenciador digital. Quem é que usa o LinkedIn certamente já deve me acompanhar. Tenho quase 500 mil de seguidores. Então, LinkedIn, Instagram, convido aí para vocês seguirem. Só que a parte mais importante desse slide não é a da esquerda, é a da direita. São as minhas duas filhas. A Anne tem 8 anos, a Chloe tem 3. E a Anne entra no mercado de trabalho em 2030, não, 35. A Chloe entra no mercado de trabalho em 2040.
devem, se Deus quiser e tiverem uma vida saudável, ficar no mercado de trabalho até 2100. Tá? Então, quem aqui é pai e mãe? Tem bastante, né? Quem tem esse desafio? O que eu faço para preparar o meu filho até 2100? Eu não vou estar lá, mas ela vai. E aí? É um desafio que a gente tem. E aí a gente pensa, tá, então como que a gente vai ensinar? E o modelo tradicional é assim. É assim que a gente ensina os nossos filhos, é assim que a gente aprendeu. E vamos combinar, é assim que a maioria das pessoas ainda buscam aprender até hoje. Pelo menos quando a gente pensa em educação, esse é o modelo que a gente pensa. 200, 300 anos é o mesmo modelo. Só que os jovens de hoje, e inconscientemente a gente também, não aprende mais assim. A gente aprende assim. A gente aprende através de plataformas. Né? Você quer aprender alguma coisa, você vai entrar no YouTube, você vai aprender. Quem tem filhos querendo fazer pré-vestibular, é o Descomplica. Quem tem filhos na faculdade é o Passei Direto, é a ferramenta A, Startup B. São essas empresas que hoje estão mudando a forma de aprender. Aqui a gente tem o LearningFlix, que é uma das plataformas que a gente está trazendo para cá. Mas hoje em dia, isso aqui é o que está acontecendo na educação. É curioso porque o YouTube é a maior escola do mundo. Tudo que a gente quer aprender está no YouTube. Outro dia eu estava navegando lá e eu vi um canal de matemática com 4 milhões de inscritos. Aí eu fico pensando, quem é o ser normal que se inscreve para um canal de matemática para assistir aulas de matemática? Porque, assim, normalmente, estudantes, jovens, mas se você para e pensa, ué, ele não tem essa aula no presencial? O professor não dá essa aula de matemática? Por que ele se inscreve no canal depois para ver mais, né? Eu, fora da escola, queria jogar bola, queria fazer outras coisas, não queria ficar no computador vendo o canal de matemática. Só que o que é curioso, que a gente não percebe? As crianças, principalmente os adolescentes, não prestam atenção na aula. Ficam lá no celular, no YouTube, fazendo outras coisas. Tal. Só que assim, tem prova, né? O que ele faz no dia da prova? Entra no canal do YouTube de matemática para aprender tudo que o professor já deu em sala de aula, que ele não prestou atenção. É assim que eles aprendem. E é assim que a gente aprende. Quantas vezes a gente compra alguma coisa, quer aprender alguma coisa, tal, vai ler manual? Ninguém lê mais manual. Você entra no YouTube, vê o vídeo, muito mais rápido. Pô, tô com uma dúvida, sei lá, uma funcionalidade no Excel. Entra no YouTube, em 2 minutos eu descubro o que eu tenho que fazer. É muito mais direto. Eu não preciso mais memorizar tudo que o Excel faz. Por quê? Eu tenho um HD externo meu que se chama YouTube. É minha base de conhecimento, YouTube, ChatGPT, TED Talks, qualquer coisa dessa. Se você hoje abrir a geladeira, né, brincadeira que tem live até na geladeira. Eu garanto, se eu abrir meu Instagram agora, tem alguém fazendo live. Não sei quem, né, numa terça-feira, 15h38, está fazendo live, mas tem. Alguém está fazendo e está lotada. Sei que as pessoas fazem. O que acontece? Antigamente, educação era cara. Acesso a conhecimento era caro. Você tinha que fazer um curso, tinha que pagar para ter acesso a um tipo de conteúdo que hoje é de graça. Hoje, conteúdo virou commodity. Tudo que é lugar tem conteúdo. Essa minha palestra aqui, se bobear, está no YouTube já. Como dos maiores palestrantes do mundo. Então, conteúdo hoje não é o diferencial. Eu gosto muito dessa frase, que se conhecimento resultasse em ação, todo mundo estaria em forma. Vamos combinar, todo mundo aqui sabe que para estar em forma você precisa de 2 coisas. Comer bem e fazer exercício. Não tem mistério, né? Mas, poxa, será que as pessoas estão em forma? Veja, o conhecimento não falta. Você sabe o que tem que fazer.
Você não precisa ser um especialista em nutrição. Você não precisa fazer uma pós-graduação em nutrição para saber o que você precisa fazer, ou educação física. Você sabe. Mas conhecimento não resulta em ação. Então, quando a gente olha para dentro de uma empresa, o que a empresa busca? Uma pessoa enciclopédia que sabe tudo ou uma pessoa protagonista? Uma pessoa que, de fato, faz coisas com aquele conhecimento. Né? Sempre tem aquele funcionário, aquele colaborador que está lá, sabe tudo. Aí, um dia, está pegando fogo lá, ele fica quieto. Fica só olhando, só olhando. Depois, ele fala assim, já sabia. Falei que não ia dar certo. Falei que não era assim. Tem pessoas assim, né? Se você sabia e não fez nada, você é tão culpado pelo problema. Porque não adianta saber tudo. Porque tem Google, tem YouTube, tem um monte de coisas que tem conhecimento lá. Então a questão é, como que você bota isso em ação? Como que se torna um protagonista? Você não é pago pelo que você sabe. Você é pago pelo que você consegue fazer com o que você sabe. Aqui tá, você não é pago pelo que você sabe. O Google sabe tudo. Hoje em dia o ChatGPT sabe tudo. Então, se você acha que o seu diferencial como profissional é apenas o seu conhecimento, vai vir uma inteligência artificial para te substituir. Vai vir. A questão é, tem muitas coisas que a tecnologia não consegue fazer. Que essa interação humana, outras habilidades que vão ser importantes. Então, aquele profissional que sempre se escondeu atrás do conhecimento que ele sabe, ninguém em outras áreas sabiam daquilo, então a empresa dependia dessa pessoa, esse é o primeiro a sofrer consequência. Por quê? Porque ele se especializou tanto a vida toda, vai vir uma nova tecnologia, um novo processo, um novo formato, o conhecimento dele vai ficar irrelevante, e ele está 10, 20, 30 anos achando que aquele conhecimento era o diferencial. E não é mais. E é isso que vai acontecer. Não é o que pode, é o que vai. Porque tudo vai mudar. Antigamente, essa aqui era a definição de carreira. Você começava uma carreira e você começava como um jovem aprendiz, um estagiário, você começava depois analista júnior, pleno, sênior, supervisor, coordenador, gerente, ia crescendo, né? Esse é o que a gente imaginava. Hoje em dia, essa é a definição de carreira. A gente não faz a mínima ideia o que vai acontecer. A gente começa numa área, vai para outra, aprendeu uma coisa, de repente essa tecnologia não é mais essa, muda tudo, não é? Aí, enfim, a carreira é aquela montanha-russa com 15 loopings, né? Porque você não faz a mínima ideia do que vai acontecer. E cada vez mais rápido. Aqui algumas mudanças de paradigma na educação. Antigamente, você no começo da sua vida fazia educação, fazia faculdade, podia fazer um mestrado, doutorado, etc. E era o suficiente. Por exemplo, meu pai, já é aposentado, ele fez a graduação em engenharia e depois fez mestrado em alguma coisa de engenharia lá de cálculo, que eu não entendo. Isso foi em 83, que ele terminou o mestrado, por aí, e nunca mais precisou fazer outro curso formal, né? Ele fez treinamentos e tal, mas não precisou. Por quê? Em 1980, 1970, até os anos 90, antes da internet, a taxa de depreciação de conhecimento, depreciação é a taxa que aquele conhecimento vai perdendo valor. Naquela época era de 5% ao ano. Ou seja, o que você aprende esse ano que vem, só 5% muda. No outro ano, mais 5%. Hoje, por volta de 20% a 25%. Então, você vai fazer um curso, uma faculdade de 4 anos. Você é 25% no ano, 50% no segundo, 75%. Você aprende no primeiro ano, no último ano, já não é mais aquilo.
Claro que você pode falar, mas cálculo, como exemplo, nunca vai mudar. É verdade, mas alguém contrata você por saber cálculo? Não. As habilidades e os conhecimentos que o mercado de trabalho exige mudam por volta de 20, 25% ao ano. Então, se a gente acha que eu vou fazer uma pós-graduação a cada década, você já está fora. Conhecimento muda muito rápido. O novo conceito da educação é isso daqui. A gente vai toda hora se capacitando, toda hora se reinventando e aprendendo mais. Isso aqui é o que a gente chama de lifelong learning, ou seja, aprendizado ao longo da vida. A gente não vai mais se formar com 20 e poucos anos e aquele conhecimento vai nos levar até o resto da vida, né? É a coisa, quem contrata hoje um analista de marketing recém-formado da faculdade que só tem a faculdade como diferencial? Ninguém, esse cara vai ficar desempregado. Ele tem que fazer estágio, ele tem que fazer certificação do Google, ele tem que sair aprendendo coisas que a faculdade não ensina se ele quiser emprego. Porque faculdade é o básico. E um curso é um remédio. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha qualquer tipo de curso, treinamento, tal, ele é uma pílula de conhecimento que ele busca resolver um problema pontual do passado. Vou te dar um exemplo. Não sei Excel. O que eu vou fazer? Um curso. Vou lá, adquiro aquele conhecimento e sei Excel. Ok. Mas mês que vem não é mais Excel, é Power BI. Depois é dashboard, depois é o sei lá o quê, depois é o... Então, se você acha que vou fazer um curso, o exemplo de Excel, e resolver o problema da minha carreira, isso é um remédio, uma pílula que você toma, que acabou, e aí? Igual você ir à academia uma vez e achar que vai ficar em forma. Vai ficar igual isso aqui, fortão, na primeira vez que ia. Isso é um pouco o conceito que a gente fala de fazer apenas um curso, um treinamento. E por isso, o que a gente vai estar falando aqui hoje, o que a gente vai estar trazendo de novidade, e o conceito novo é uma migração de mentalidade. É sair de fazer cursos para criar uma cultura de aprendizagem. É sair de algo pontual, um curso, um treinamento, algo pontual, longo, reativo, padronizado, que busca resolver um problema do passado, para um conceito que é a cultura de aprendizagem, que é a aprendizagem ser mais ágil, contínua, personalizada, proativa e, mais importante, qualquer momento e qualquer lugar. A aprendizagem não precisa acontecer só no auditório muito bacana como esse. Vai acontecer no celular, vai acontecer quando você estiver no carro, na academia, qualquer lugar. Só não no banho, por favor. Tá? Não é muito seguro. Mas pode acontecer em qualquer lugar. E o que é uma cultura de aprendizagem? Então, isso aqui é uma definição que eu acho que resume muito bem o que é uma cultura de aprendizagem. É a capacidade de uma pessoa ou empresa de aprender e se adaptar às circunstâncias apresentadas pelo mercado. Então, por que eu vou aprender? Para quê? Não é? O conceito de aprender é muito fácil. As ferramentas a gente consegue entender, mas por quê? Porque o mercado vai mudar e a gente tem que se adaptar a essas mudanças. E aqui eu vou trazer 6 passos aqui. Passos não, porque senão parece que é sequencial, mas 6 macro processos de cultura de aprendizagem, para que a gente possa implementar na nossa vida. Primeiro, aprendizagem contínua. Aprendizagem não pode ser uma vez por ano. Não pode ser o curso que o seu gestor indicou a cada 2 anos para você fazer. Aprendizagem todo dia. E a melhor dica que eu sempre dou para quem quer fazer isso é aproveitar o seu celular. Você tem, hoje em dia, quem usa transporte público ou carro, substitui música por podcast, por audiobooks. Substitui na academia. Quando você estiver ouvindo ali Anitta, você já memorizou a música da Anitta. Quando você for na balada, você vai saber dançar Anitta, não tem problema. Mas escuta podcast. Escuta livros. Às vezes a gente não tem tempo, né? Porque o que eu sempre escuto as pessoas, não tenho tempo. Tá, e não tem tempo, aí quando você vai ver, quanto tempo fica no Instagram?
Quanto tempo você fica no Netflix à noite? É tudo, tô cansado, tá? Ok, vamos pegar o horário inútil. Trânsito, academia, exercício, tá? É a primeira mudança. E você vai vendo. Quanto mais você faz, quanto mais você busca aprender, mais você vai crescer como pessoa. Não é só na carreira. Né? E assim, que assuntos que eu vou aprender? Aprende assuntos que às vezes não estão relacionados ao seu trabalho. Por exemplo, outro dia eu fui ler um livro sobre mindfulness. Não sou da turma do mindfulness, mas todo mundo fala disso, fui aprender. Outro dia eu fui ouvir uns podcasts sobre blockchain, inteligência artificial. Eu não trabalho com isso, mas são coisas que o mundo de hoje requer você estar atenado. E aí eu não vou fazer um curso de blockchain, não quero saber disso. Mas eu preciso saber um pouco. Então eu vou buscando aprendizado. Então aqui algumas coisas. Cursos e treinamentos rápidos, podcast e videoaulas, YouTube tem um monte de videoaulas. Você tem cursos na Udemy por R$20 que você consegue fazer. Você tem TED Talks, né, que são palestras gratuitas dos maiores nomes de referência de conhecimento do mundo. Está lá, um clique de distância, de graça para você ver. Livros, audiobooks, mentoria, coaching, imersões, também graduação, pós e ensino formal. Mas a gente pensa, vou trazer um exemplo aqui da minha esposa. Minha esposa, um ano e pouco atrás, mais ou menos, 2 anos atrás, ela, como mãe, estava querendo voltar para o mercado de trabalho, segunda filha, tal, o que eu vou fazer? Ela é formada em Direito, advogada, mas já tinha largado essa área. E aí eu, como tenho um perfil muito ativo nas redes sociais, eu falei, eu vou te ajudar. Vou fazer um curso de marketing para aprender a mexer em mídias sociais, para ajudar você com as suas mídias sociais. Aí ela foi lá pesquisar uma graduação em marketing. Aí eu olhei para aquilo e falei, não vai dar certo. Para que você vai fazer uma graduação em marketing? Vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte. Vou comprar 3 cursozinhos da Udemy para você e te dar 3 podcasts para você escutar. Depois de 1 mês, 2 meses, ela não fez nada. Óbvio. 3 meses, não fez nada. Aí já vi que realmente não é essa a praia dela. E aí ela falou, realmente tem nada a ver comigo. Agora, se ela tivesse a mentalidade antiga, talvez ela faria uma faculdade de marketing, gastaria 2, 3 anos da sua vida para descobrir a mesma coisa. O que ela fez? Aí ela falou, não, então tá, então não é essa. Aí eu falei, vamos lá, o que você quer fazer? O que faz sentido para você? Ela começou a ouvir muita coisa sobre nutrição, que ela adora. Podcast, livros, aí começou a fazer curso online e tal. Depois de uns 3, 4 meses consumindo muito conteúdo desse, aí ela se matriculou na faculdade de nutrição e já está lá no meio da faculdade. Que o conceito antigo de quero aprender algo e vou para algo formal, acabou. Não é? Óbvio que, no caso de nutrição, por lei, você tem que ter a formação. Mas ela talvez teria embarcado numa jornada muito diferente se ela não tivesse pensado em outro de adquirir conteúdo. Feedback. Então, a gente está falando aqui sobre cultura de aprendizagem. E você tem a melhor ferramenta possível é pedir feedback. Feedback para a pessoa, para o seu colega, para o seu chefe. Às vezes, a gente não faz a mínima ideia se está indo bem ou se está indo mal. Simplesmente porque a gente não perguntou. Vou dar um exemplo de feedback que, para mim, foi bem emblemático. Uma vez, a minha gerente de marketing, isso antes da pandemia, minha gerente de marketing chegou para mim e falou, Richard, você percebe que você não dá bom dia para ninguém quando você entra na empresa? Eu falei, sim, é proposital. Ela olhou assim meio estranho. Como assim, proposital? Por que você não dá bom dia? Eu falei, muito simples, eu acho muita arrogância da minha parte entrar na empresa e esperar que todo mundo tem que celebrar, parar do que está fazendo, celebrar a minha chegada. Pô, o cara está trabalhando, deixa eu trabalhar. Ela, entendi. Tá, só que as pessoas acham que você não quer saber delas. Acham que você é metido e arrogante porque você entra e não fala com ninguém. Então, isso foi um feedback que eu recebi, que eu parei para pensar, é verdade. Eu não dava um bom dia, não é porque eu não queria, porque o meu modelo mental era outro. A partir do momento que ela me deu esse feedback, eu mudei. Aí agora eu abraço todo mundo, beijo todo mundo, dou bom dia, faço festa.
quando eu chego na empresa. Só que você vê o poder de ter feedback. E maioria das vezes a gente não tem feedback porque a gente não pede. A gente espera o processo formal de feedback. Feedback é a melhor ferramenta para a gente crescer, seja na carreira, na vida profissional, pessoal. Não é? Então, essa é uma ótima forma de aprender. Depois, permitir erros. A gente é ensinado desde criança que erro é ruim. A gente é ensinado que existe certo e errado. E não existe. Existem tentativas. Está aqui num espaço muito legal, coisa de startup lá, tal. Fala para a startup que ela não pode errar. Não tem isso, ela tem que errar e tem que errar rápido. E com o erro a gente aprende. Claro que tem coisas que a gente não pode errar. Por exemplo, falar para o piloto de avião, falar, não, você pode errar a rota, não tem problema. Ou tenta uma nova técnica. Não, óbvio, o médico que vai fazer uma cirurgia, óbvio que ali não é o lugar que a gente está falando de ter erro. Mas erros são a melhor forma de provocar inovação. O erro permite a gente testar coisas novas. Então, dentro da empresa, o que a gente sempre olha é o seguinte, a gente vai fazer alguma coisa, vai fazer um projeto, tal. A gente não fala que, vamos fazer isso. A gente vai testar algo. A gente sempre formula o que a gente quer fazer em hipóteses. Então, por exemplo, eu quero fazer um lançamento de uma nova campanha, só por exemplo, e com isso a gente quer vender mais. Tá, em vez de eu fazer um lançamento, falar que eu vou ter esse sucesso, não, vou testar isso, vou criar uma hipótese, a partir da hipótese, o resultado, os dados da hipótese vão falar se eu estou certo ou errado. E aí não tem certo e errado, tem aprendizado. Incentive a comunicação. Muitas vezes a gente fica preso no nosso dia a dia, na nossa mesa, e não compartilha com outras pessoas. A gente tem que se abrir, comunicar mais, falar mais. E através de ambientes mais colaborativos que a gente também consegue aprender. Então, valorize a comunicação entre pessoas. Permite críticas. A gente já pensa, vai falar mal de alguém. Não. Quando a gente critica uma ideia, a gente não está criticando a pessoa. Nós, como brasileiros, temos muito medo de magoar o outro. Então, o cara veio com uma ideia que é péssima, só que, não, se eu falar alguma coisa, ele vai ficar chateado. Aí você deixa ele executar uma ideia que não é ruim, que não é boa. Então, permitir críticas, permitir você poder ter transparência, comunicar o que você pensa. Óbvio, olhando para a ideia e não a pessoa. O problema disso é quando a gente começa a fazer fofoca e falar da pessoa. Mas não, um ambiente aberto que permite às pessoas poderem falar e focar no projeto, isso também traz aprendizado. E por último, autoconhecimento. O autoconhecimento é muito importante para a gente saber como a gente consegue se adaptar ao mercado. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que fica nervosa muito rápido, uma pessoa que estoura, ou uma pessoa que seu chefe não gosta de você, ou que não consegue colaborar em equipe, e você naturalmente culpa o outro. Ninguém se culpa. Nessa hora, se você não se conhece, você não consegue entender quais são os gatilhos que vão criar aquela reação, que vai fazer você estourar, que vai fazer você ficar nervoso, que vai fazer você fechar ou não conseguir se dar bem com o outro colega. Então, o autoconhecimento também. E quem vai preparar esse profissional é você. Você que é responsável pela sua aprendizagem, pela sua carreira. Hoje aqui a gente está lançando uma nova plataforma de aprendizagem. Estamos lançando uma universidade corporativa digital com dezenas e dezenas, ou mais de 100 cursos à disposição de vocês. Mas ninguém vai pegar uma arma e botar na sua cabeça e falar para você fazer. E provavelmente se você não fizer, pode ser que não aconteça nada. E esse é um problema. Não acontecer nada é um problema. Você vai ficar parado. Ficar parado no tempo, nada acontecendo, o mundo se movimentando e você preso na mentalidade de Detroit, que não investiu no seu desenvolvimento. Então você é responsável por isso.
Você tem que ser o protagonista da sua carreira. Não adianta você culpar o governo, culpar os seus pais, culpar os seus professores, culpar quem você quiser do seu passado, da sua educação. Isso já está atrás, já está para trás. O modelo de educação, a revolução da aprendizagem está aí. Conteúdo hoje abundante, tecnologia abundante. A empresa fornecendo uma plataforma de altíssimo nível para você se desenvolver. Então, a única pessoa responsável agora é você. A ferramenta está na sua mão. E eu sempre lanço isso aqui no final. A gente vai dar um curso aí de protagonismo para quem quiser. Então, se quiser, entra no Instagram aí, entra no Richard Show. Todo dia eu estou dando conteúdo sobre esse assunto, sobre aprendizagem, sobre tecnologia, sobre o que está indo aí nas redes sociais. Então, quem quiser, entra aí, Richard Show, e manda um direct com o seu nome, que aí tem um curso aí que a gente vai dar, mas cabe você ser protagonista. Tá bom? Obrigado. Isso é o que eu queria trazer para vocês. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a plataforma e o lançamento oficial, tá bom? Então, muito obrigado. Muito obrigada, Richard. Acho que foi maravilhoso, né, gente? Acho que dá uma amplitude na cabeça, né? A gente começa a pensar. Gostei do avatar. Exatamente, modernoso. Acho que é isso, né? A gente se preparar para o novo, né? E acho que não só o espaço, e é o momento que a cidade está vivendo. E aí, a gente pensando, né? A universidade, né? Já há muitos anos instalada lá no prédio, né? Fomentando os treinamentos presenciais, com seu valor, né? Tantos cursos que passaram por ali. Eu acho que hoje é um dia histórico, né? Hoje meio que amanhã, né, Maione? Que está entre hoje e amanhã. Aline, você me ajuda a mudar a apresentação? É só para seguir direto? Eu não pude deixar de compartilhar aqui, que eu tenho que agradecer que foi um trabalho, até a gente chegar no dia de hoje, a muitas mãos, né? O pessoal de TI, de RH, eu estou vendo o César Lima aqui na minha frente, não posso deixar de agradecer a TI que insistentemente ajudando a gente a elaborar ali os acessos, a construir com a gente tudo que vocês vão ver amanhã, né? Vocês não vão ver isso hoje, né? Vocês vão ver amanhã. E acho que o marco da universidade, e aí a gente, né, pensando, né, e com a ajuda da Revo, em construir todas as trilhas de desenvolvimento, todas as trilhas de conhecimento, é a gente pensar, né, que desde a construção, né, da logo, que o pessoal da comunicação ajudou a gente pensar na Inova Universidade. O nome já é sugestivo da gente pensar na construção, né, da revolução da aprendizagem, com uma inovação do que já existe na universidade. E aí, com esse conceito da gente ter o ensino à distância na nossa mão, né? Então, a gente poder usar as plataformas, poder usar o celular, poder usar o computador. Então, a carinha vai ser meio que assim, né? Com os acessos que vocês vão ter amanhã. Então, com as trilhas, né, os conteúdos voltados para impulsionar o conhecimento de forma ágil, dinâmica, com webséries. Vocês vão ver um clipe daqui a pouquinho que vai exemplificar tudo isso que eu estou falando. Os treinamentos, pensando numa educação continuada com especialistas de mais diversos segmentos, conteúdos que vão ser incrementados ao longo do ano, então é uma assinatura. Vocês vão ver quando o Richard falou de Learnflix, né? Acho que o nome é até bem sugestivo, porque é uma carinha meio que de Netflix, né? Que vocês vão ter lá os conhecimentos, né? As webséries, os treinamentos, todos na palma da mão, e vocês vão poder escolher, tem as trilhas que vocês têm que seguir, então, para poder avançar para um outro curso, vocês vão ter que fazer previamente o anterior, até para poder dar um gostinho de quero mais. Então, tem aqui um clipe para vocês
verem um pouquinho. Então, olha lá, você como protagonista da sua carreira. Cansado de cursos online chatos que parecem PowerPoint animados com bonequinhos? Ou vídeos longos, maçantes e entediantes? Então você precisa conhecer os cursos e webséries do LearningFlix. Você pode se perguntar, o que é uma websérie? É um formato totalmente inovador, inspirado nos sucessos de Hollywood, combinando técnicas de educação e entretenimento, o que chamamos de edutainment. O LearningFlix traz esse formato inovador de webséries com 6 a 9 episódios, cada um variando entre 10 a 20 minutos de duração, mesclando vídeos curtos, animações, podcasts, infográficos, textos interativos e outros objetos de microlearning. Para desenvolver o protagonismo, raciocínio crítico e resolução de problemas, utilizamos a metodologia PBL, aprendizagem baseada em problema, onde iniciamos cada episódio com uma situação ou case para contextualizar a aprendizagem. Ao longo da websérie, o nosso especialista vai trazendo novos conhecimentos e muita prática, um formato divertido, dinâmico e inovador. Já em nosso catálogo de Talks, mistura o conceito do YouTube com TED Talks. São cursos mais rápidos, entre 20 e 30 minutos de duração, formados por exercícios e vídeos com conceitos, técnicas e dicas para desenvolver a sua nova habilidade. E todo esse conhecimento é entregue pelos melhores especialistas do mercado, ensinando temas como liderança, vendas, compliance, soft skills, produtividade, diversidade e inclusão e muito mais. Nada melhor do que aprender com quem sabe de verdade. Vocês podem ter certeza que foi tudo pensado para vocês, né? Foi tudo customizado, pensando no cargo, carreira, na função de confiança, tudo pensado milimetricamente para a SEDAI, né? Então, hoje, né, vai ser para os gestores que possuem equipe, para os especialistas, que são aqueles que não têm equipe. As 3 carreiras vão estar contempladas, mais os operacionais a gente vai deixar para um segundo momento, que eles vão ser um modelo mais híbrido, porque o operacional requer, de fato, não dá para ser tudo online, né? Tem que ter um presencial também, então não dá para a gente fazer tudo remoto. E aí os estagiários e aprendizes tem toda uma trajetória, uma jornada especial que tem os super estagiários e aprendiz também. Quer falar da... e aí, a inauguração, o lançamento, amanhã, certo? Todos vão receber, me ajuda aí, Maione. Todos vão receber um e-mail com como vocês vão entrar na plataforma, né? Cada um vai ter um login e uma senha de primeiro acesso. Depois vocês vão poder mudar o acesso da primeira, né? Depois da primeira senha. Deixa a Maione falar que ela sabe, mas que a Maione é administradora da plataforma. Então, vocês vão receber um comunicado com o clique aqui, e aí vocês vão entrar com CPF, uma senha master, depois vocês vão poder trocar a senha, e vocês já, ao entrar na plataforma, já vão entrar na trilha de vocês. Os subordinados de vocês da mesma forma, por isso que é importante esse trabalho, para que vocês possam ajudá-los e apoiá-los também a esse desenvolvimento e ao protagonismo deles, né? Cabe a vocês, gestores, a ajudá-los a desenvolver nesse sentido. E conforme for, a gente vai aprimorando, né? Como o Richard falou, nada é estático. Esse é um primeiro passo e a gente está bem otimista do projeto. É um projeto pensado para vocês. E conforme o decorrer do tempo, a gente vai se ajustando. A cada 2 meses vai entrar material novo na trilha de vocês e dos subordinados. E eu acho que vai ser uma experiência bem bacana para todos nós. E aí, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham no acesso, toda a equipe aqui vai estar à disposição para poder ajudá-los. Não consegui entrar... então, pode ligar lá para o RH, pode ligar para a universidade, e a gente vai estar disponível mesmo, acho que esses 2, 3 dias, como é tudo muito novo, né? A gente vai estar à disposição para poder apoiar e aproveitem, né? Por isso que eu falei, assim, acho que é um marco histórico, né, dessa mudança, né? Já temos a universidade lá, né? E agora a gente tem a nova universidade, tá bom?
Convido a todos agora para um, né? E agora tem um coffee break ali para gente. Obrigada pela presença.